Quão grandes são os seus sinais, quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, o seu domínio de geração em geração. Daniel, capítulo 4, verso 3. Hoje, direto ao assunto. Continuando, falando sobre Atos 2:22. O discurso explicativo de Pedro no dia do Pentecoste. No dia do derramar do Espírito Santo, aquele dia sagrado, em que Deus começou um plano novo de tratamento com o mundo, com o homem. O plano de Deus mudou. Teve uma reviravolta. O que até ali era para um povo exclusivo, para uma nação, Israel. Aquele sistema que criava dentro do sistema religioso, criava um sistema de elite. Havia aquela divisão entre clero e laicato, clero e povo, sacerdotes e o povo comum. E Deus promete, através de Joel 2:28, 500 anos, há muito mais, em torno de 800 anos, ele promete: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Esse termo aí, sobre toda a carne, fala de mudança. Fala que agora viria, como veio, uma nova aliança. E o dia que isso aconteceu, aliás, começou a acontecer, quando veio a reviravolta. E você já sabe, você que tem nos acompanhado, sabe que o povo, a princípio, não entendeu aquelas manifestações fenomenais do Espírito Santo, que era o próprio Jesus, agora não em carne, mas em espírito. Afinal de contas, ele tinha prometido, ele tinha dito para os discípulos: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E aí estava ele, voltando no dia do Pentecoste. E visto que na sua volta teve manifestações fenomenais e o povo não entendeu, e o apóstolo Pedro, juntamente com os 11, entraram em cena para explicar ao povo o que estava acontecendo. E nós estamos destacando o verso 22 de Atos 2, a declaração que ele estava fazendo. Ele fez uma descrição de Jesus. Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, com milagres, prodígios e sinais que ele operou
entre vós. Vocês viram, vocês sabem disso. No entanto, vocês o mataram, crucificando-o, entregando-o nas mãos de iníquo. O que nós estamos aprendendo, ensinando, é essa apresentação que Pedro fez de Jesus. Jesus Nazareno, isso é fácil para entender. Foi criado em Nazaré, mas varão ou homem aprovado por Deus, deu a ideia de alguém subalterno, deu a ideia de que Jesus tinha alguém sobre ele. É aqui o ponto da questão. É aqui que precisamos de uma interpretação correta para não entrarmos naquela dos céticos, daqueles que se opõem contra a divindade de Jesus, mas também não entrarmos naquela daqueles que aceitam que Jesus era divino, que Jesus era Deus, mas que tinha mais dois junto com ele. Tinha, além de Jesus, que era o Filho, e tinha o Pai, e tinha o Espírito Santo. Aliás, tudo isso foi o homem, os homens que criaram. E no vídeo anterior a gente começou a mostrar por que Pedro estava dizendo isso, Jesus, homem valoroso. Também por que o apóstolo Pedro, lá em 1 Timóteo 2,5, ele disse: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Novamente os céticos entram em ação. Veja, o apóstolo Paulo está dizendo claro, está chamando Jesus de homem. Ele não era Deus. Não era isso que Paulo estava dizendo. A gente começou a aprender ontem que Jesus tinha as duas naturezas. Ele era divino e ele era humano. Jesus era o próprio Deus, na forma humana. O Deus encarnado. Aí é aquilo que chamamos de encarnação. Aquilo que o apóstolo Paulo disse, grande é o mistério da piedade. Aquele, isto é, Deus, aquele que foi manifestado em carne. Olha que clareza! Deus foi manifestado em carne. Aquele que foi manifestado em carne, justificado em espírito, justo, porque era Deus, pregado entre os gentios, isto é, pregado no mundo. Veja que lindo! E ele pregou e depois foi recebido no céu
pelos anjos, o homem, Deus, o Deus, homem. Ah, era isso que os discípulos não entendiam, como a maioria dos cristãos não entendem hoje. Jesus estava se despedindo. Eram os seus últimos dias. E então, Filipe perguntou: Mestre, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Quer dizer, o que nos falta é saber essa questão do Pai. O Senhor fala tanto nesse Pai, é lógico, estou parafraseando, mas a gente ainda não sabe quem é o Pai. Então, mostra-nos o Pai. Note a clareza, a resposta. Filipe, eu estou há tanto tempo convosco. E ainda perguntas, ainda fala para mim mostrar o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, tenho razão ou não de dizer que Jesus, aquele que Pedro chamou de Jesus Nazareno, tenho razão ou não de dizer que ele era o próprio Pai, que ele era o próprio Deus? Eu aprendi com ele, nós estamos aprendendo com ele. Filipe, estou há tanto tempo convosco. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.